quero parabenizar a professora Raquel Paiva pela organização com os estudantes do 7º termo dessa atividade, cumprimentar aqui meus colegas de curso, a professora Kátia e o professor Diego, e especialmente os cursinhos populares que hoje estão aqui para a construção desse debate que vocês pensaram de forma tão linda, né? Segundo encontro dos cursinhos populares da Baixada Santista, para a gente pensar como resistir, acessar e permanecer na universidade pública. Eu só quero contextualizar a atividade, né? Essa atividade, ela compõe uma unidade curricular da Unifesp de trabalho profissional, que a partir de 2023 ela foi curricularizada. O que é isso? Até 2023, a universidade pública sempre teve ensino, pesquisa e extensão, e a partir do Plano Nacional de Educação de 2014, que foi aprovado, em 2018 foi aprovada uma deliberação que a universidade brasileira deveria trabalhar a extensão dentro do currículo, ou seja, as unidades curriculares ou disciplinas, como chamam em vários cursos, deveriam reconhecer a extensão dentro do currículo para a gente envolver mais estudantes nessa atuação direta com a sociedade. Então é nesse contexto que essa atividade está sendo pensada, né? Então nós, no curso de Serviço Social, em 2022, fizemos uma reformulação, e dessa reformulação, 6 unidades curriculares do nosso curso estão sendo curricularizadas, o que significa que nós estamos envidando esforços para ampliar o nosso diálogo com a sociedade. Dizer que a gente se fortalece com essa ampliação e a gente, de algum modo, assegura para a sociedade aquilo que a gente tem recebido dela, porque é ela que financia a universidade pública, são os impostos do povo brasileiro que financiam a universidade pública. Então, nada mais legítimo de que nós conseguirmos formulações que invistam nessa correlação de participação, nessa confluência de saberes, como diz o Nego Bispo, para a gente poder ficar mais próximo daquilo que a gente vem estudando, né? Tanto a realidade nos ensina, quanto a gente ensina a realidade. Então, é nesse contexto que essa atividade está sendo pensada. Então, essa unidade curricular, oficina de trabalho, ela tem 30 horas curricularizadas. Então, a professora Raquel trabalhou todo o conteúdo de grupos, que é referente ao trabalho profissional, e nesse contexto, o grupo, a ação intervencionista da extensão, tem sido essa do cursinho, né? E aí a gente tem uma razão de ser, porque o cursinho acabou sendo o elo da articulação, porque a gente sabe da nossa preocupação, né, do acesso ao ensino público dos estudantes secundaristas. Bom, então, contextualizado, eu vou chamar então os nossos convidados, que aqui foram pautados para trazerem contribuições acerca dessa pauta tão cara para o movimento social. Eu vou chamar o professor Diego Turato, o professor Diego historiador, com pós-graduação em gestão na mestre em ciências sociais pela PUC, tem uma atuação como educador desde 2011, tem uma experiência larga com cursinhos populares aqui na Baixada Santista, é autor de 4 livros, dentre eles História de Santos, Personalidades Santistas. Bem-vindo. Escolha um lugar. Vou chamar a Poliana Nascimento, educadora, militante TLS, diretora da POESP, co-deputada no movimento das pretas, mais de 15 anos como professor da rede pública, luta pela valorização da educação, inclusão social e direitos humanos, tem uma larga trajetória na defesa das mulheres, juventude, população negra e comunidades periféricas, além da atuação em movimentos populares e culturais.
Bem-vinda. Vitória Tainá, está presente. Vitória, idealizadora do cursinho popular Antonieta de Barros, mestrando em Ciências da Saúde pela Unifesp, especializada em saúde da mulher, fisioterapeuta e egressa da fisioterapia da Unifesp. Bem-vinda. O professor Kleber Santos Vieira, que está online. Professor Kleber é historiador e educador com graduação e mestrado em História pela Unesp, doutorado em Educação pela USP, é professor associado da Unifesp, atuando no mestrado em Ensino da História no programa de pós em Educação e Saúde, é membro do NEAB da Unifesp, ex-presidente da ABPM, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e ex-coordenador do CONEABS, consórcio de núcleos de estudos afro-brasileiros. Ele é pesquisador em história de livros, ensino e cultura afro-brasileira e relações étnico-raciais. Atualmente é secretário substituto na CECAD-MEC, responsável por políticas de educação inclusiva e diversidade. Bem-vindo, professor. E nós temos aqui o nosso professor Leonardo Souza Cruz, que é integrante da coordenação do cursinho Cardume da Baixada Santista. Bem-vindo, professor. Então, gente, vamos deixar o Kleber, que está no MEC, por último, e vamos começar da direita para a esquerda. Então, a gente começa com o Leonardo, do cursinho Cardume, aqui da Baixada Santista. Vamos tentar ser rigorosos com o tempo, por conta das oficinas, que foram muito bem organizadas. Então, cada uma terá 10 minutos de fala e, na sequência, a gente abre para um brevíssimo diálogo com os nossos e as nossas convidadas. Boa noite, gente. Bom, então me chamo Leonardo, né? Eu sou estudante aqui da Unifesp, eu faço mestrado em Biodiversidade e Ecologia, mas eu provavelmente um currículo muito diferente, em Ciências do Mar e Engenharia Ambiental, mas enfim, não vim falar de mim, vim falar do Cardume. Eu estou no Cardume desde 2018, já uma trajetória aí de parte da gestão e tal. Inclusive, gostaria de pedir desculpas aí por esse erro que eu vim falar aqui, porque o pessoal, o Marcelo, né, o pessoal mais da coordenação está bem envolvido em atender as coisas da CECAD, né? Inclusive também agradeço, né, ao professor aí por essa oportunidade, que a gente felizmente foi contemplado com as bolsas lá de permanência, e enfim, vou falar mais para frente, né, da importância, mas o pessoal está bem empenhado em resolver isso, por isso que só para eu ver. Bom, eu acho que é bem legal esse encontro aqui, da gente poder estar aqui hoje, né? Inclusive também agradeço o pessoal do Serviço Social pela organização, porque para a gente acessar, assistir, resistir e tal, é muito importante que a gente esteja em Cardume, né? Acho que eu gosto bastante do nome do cursinho, por ele dar essa ideia, assim, dessa coletividade, né? De que a gente não faz nada sozinho, né? E que, além, né, do Cardume ser um coletivo de peixes, é interessante porque, em teoria, assim, né, dentro de um Cardume não existe líder, né? Não existe nada disso. O próprio Cardume consegue se auto-organizar e todo mundo tem meio que o mesmo papel. Então, fazendo um paralelo com o Cardume de peixes da natureza, cada peixe lá tem o seu papel. Quem está mais na beirada ali vai dar o sinal para ele, todo mundo vai ir acompanhando, né? Então,
Eu acho que esse movimento de ter essa horizontalidade, né, enfim, que a gente busca perseguir, é bem interessante. Mas, voltando para o assunto dessa coletividade, eu acho muito interessante que a gente esteja aqui, né, porque é sempre bom ter novas perspectivas, ter novas formas de fazer as coisas, né, porque o Cardono, por exemplo, tem mais de 10 anos, né, a gente já está aí na Unifesp. Mas a gente sempre aprende coisas novas, por exemplo, com a Antonieta, né, a gente também está fazendo algumas coisas e tal, e é sempre bom, né, ter esse contato. Bom, eu acho que, para falar um pouco mais até dessa parte de permanência, infelizmente só a coletividade, vamos dizer assim, às vezes não é suficiente, né? E agora, bom, enfim, né, com o apoio do serviço social aí, o Cardume tem conseguido acessar um pouco, entender um pouco melhor as questões de permanência dentro do cursinho, mais relacionadas à evasão, né? E grande parte, né, das pessoas que têm evadido do cursinho, né, dos estudantes e tal, principalmente por questões financeiras. Então, é um impedimento mais nesse sentido, né? E, infelizmente, era uma coisa que, pelo menos para o Cardume, não tinha muito como a gente conseguir, né, porque os cursinhos populares não são reconhecidos como cursos regulares, então não dá para ter transporte, né, os benefícios de vale transporte para o estudante. A gente não consegue fazer com que os alunos aproveitem para Rio, né, pelo preço dos estudantes, né, de R$ 2,50, eles têm que pagar a refeição inteira. Então, assim, é uma série de limitações que a gente, infelizmente, não consegue ainda lidar, né? Mas agora, com esse apoio da CECADI, né, do MEC, da Fiocruz, enfim, desse edital, eu não sei, né, se todos vocês estão acompanhando isso, mas acho que também o professor provavelmente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas houve aí, né, um incentivo aí do governo financeiro, né, para os cursinhos populares, enfim, o Cardume foi contemplado. E acho que esse é um primeiro passo importantíssimo aí para que a gente consiga lidar mais com essas questões da permanência de uma forma mais direta, né, vamos dizer assim. Porque é isso, nem toda a coletividade do mundo, nem toda a boa vontade do mundo faria com que as pessoas conseguissem lá, se ela não tem dinheiro para ir até lá, né? Então, agora com esse apoio fica mais fácil, assim, de incentivar que as pessoas consigam não só entrar, né, no cursinho, mas, enfim, permanecer com a gente até o fim do ano, né? Porque, bom, a procura pelo Cardume, assim, é relativamente alta, assim, a gente tem bastante inscritos e tal, mas é isso, não adianta ter muitos inscritos, a gente não consegue manter as pessoas lá. E nesse sentido é importantíssimo esse apoio aí, e espero que permaneça por bastante tempo, né? Eu acho que é meio isso que eu tinha que falar, não tinha tanto mais o que aprofundar, mas agradecer aí ao pessoal, né, agradecer principalmente o pessoal do Serviço Social, tanto pela organização desse evento, também por esse apoio que a gente tem recebido, que o pessoal também está lá na Silva, lá resolvendo as burocracias para a gente conseguir implementar esses auxílios. Então, enfim, está sendo um programa muito bom de se lidar, né, porque tem uma educadora do Cardume, quando eu entrei no Cardume, ela já estava, né, então ela que me ensinou bastante coisa, assim, né. Aí a gente sempre participava das reuniões, assim, e tal, e ela falava uma coisa que ficou na minha cabeça, que era sempre, que ela falava, né, olha, gente, problema a gente vai ter para todo lado, não vai ter o que fazer, pelo menos vamos escolher os problemas bons que a gente quer lidar, né. Então, no caso aqui, a gente está lidando com um problema excelente, que é ter mais auxílio para os estudantes, e enfim, é o que a gente está podendo escolher, então, pelo melhor. Acho que era isso que eu tinha para falar, não sei se você quer fazer alguma pergunta, eu fico aí disponível. Obrigado pela presença, obrigado por ter feito até aqui no Instituto Maia, que enfim, né,
foco do pessoal não é muito esse, mas é legal estar rolando esse evento aqui. Valeu, gente. Obrigada, Leonardo. O Leonardo já inicia a sua fala apontando aí essa tessitura que o MEC está nos convocando a pensar a Rede Nacional de Cursinhos. Eu acho que aqui nós estamos numa rede com cursinhos, né, da Baixada. Então, estamos aí já nessa direção, muito importante. Mas eu vou passar a palavra para a Poliana Nascimento para prosseguir aí com a reflexão, né, da atuação dos cursinhos. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado por esse convite. Saúdo a mesa. Já fazendo a minha autodescrição, sou uma mulher preta, não muito alta, né? Uso algumas tranças na frente, cabelos cacheados presos. Estou usando uma roupa preta por dentro e um blazer bege white por fora. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma grande honra estar aqui nesse espaço para falar de cursinho popular. Por quê? Porque eu, como uma mulher preta, professora de língua portuguesa, estar num espaço desse, onde enriquece toda a nossa porta que abre para esses estudantes, que são os cursinhos populares. Sou do cursinho Emancipa, Baixada Santista, sou coordenadora desse cursinho, e nesse cursinho, que é muito importante a gente salientar, ele não é um cursinho que tem muitos anos. Nós estamos aí desde 2019 na Baixada Santista, mas efetivamente em 2021, na cidade de Peruíbe, é que a gente iniciou os nossos trabalhos. Eu não fui a precursora lá, neste cursinho. Quem iniciou esse trabalho, levou esse trabalho para lá, foi o professor Ricardo, que está aqui com a gente. É importante lembrar isso, porque ele é que deu o primeiro pontapé inicial, que teve essa coragem de levar um cursinho para uma região como Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá. Por quê? Porque aqui nós estamos em Santos. E é um outro olhar quando você está em Santos e quando você está lá nos fundões, que eles veem a gente, Peruíbe, Itanhaém, como os fundões, onde a gente é muito pobre na questão de recursos. E aí, falando de cursinho, né, nós temos hoje, nós iniciamos com turmas bem pequenas, né? As nossas turmas eram em torno de 10, no máximo 20 alunos. Hoje nós temos 70 alunos com 2 turmas, uma de ETEC e outra de ENEM. E falando sobre isso, nós também já estamos avançando nas turmas de EJA. E o debate aqui qual é? Como conseguir dar continuidade nesse projeto? Nós também temos dificuldades. Dar continuidade nesse projeto. Os alunos às vezes não têm recurso para pegar o ônibus, para ir até o cursinho. Muitos vão de bicicleta. A captação de recursos é um dos nossos pontos que nós estamos trabalhando nisso, através de rifas, através de eventos. Nós conseguimos captar recurso. Por quê? Porque toda aula precisa de lanche. Toda aula, algum ou outro aluno não tem condições de ter o acesso para pegar uma condução. E nós precisamos estar juntos nesse processo. São muitas dificuldades. As dificuldades no cursinho, elas são reflexos da escola. Se nós temos, de 2021 ao final de 2024, cerca de 240 mil alunos nas escolas estaduais evadidos, nos cursinhos, não é diferente. Para a gente perceber o quanto é difícil um aluno terminar, um aluno concluir e um aluno chegar na universidade, devido à falta de acesso, devido à questão de vulnerabilidade social que a gente vem enfrentando. E além disso, nós também temos parcerias como a POSP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, que foi a nossa primeira parceira. Hoje nós temos também a Associação Comercial da cidade de Itanhaém, que também é uma parceira.
apontando, não esquecendo de apontar as dificuldades. Nós temos dificuldades até de local para ministrar as nossas aulas. Por que temos essa dificuldade? Porque as escolas estaduais, elas não querem abrir as portas para que a gente possa efetivamente dar as nossas aulas nos finais de semana. Colocam muitos entraves. E foi aí que a gente conseguiu outros parceiros, tanto a POESP quanto a Associação Comercial, que abriram as suas portas. Nós damos o nosso jeito, porque são locais pequenos, às vezes não cabe todos os alunos, a gente tem que dividir as turmas, mas a gente não desiste. E isso é um ponto importante. Como manter os cursinhos, como dar início a novas turmas, como o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que a gente está iniciando. Então, pensando em tudo isso e pensando nesse espaço, é que nós precisamos realmente trocar experiências aqui. Por quê? De repente, o que deu certo em um cursinho pode dar certo em um cursinho na minha região ou em outras regiões. E nós estamos também em um processo de expansão. Nós estamos em Itanhaém, já expandindo para Peruíbe, expandindo para Mongaguá. E uma coisa muito importante que nos deixa muito feliz são os professores. Os professores são todos voluntários. Os professores dão aula no sábado. E ser voluntário, trabalhar de graça, é isso que a gente está falando. O professor vai lá, dá a sua aula de português, matemática e mais, incentiva aquele aluno a não desistir. Porque o cursinho Emancipa, um dos pontos principais desse nosso cursinho é o incentivo ao aluno não desistir. Um cursinho democrático, um cursinho que fala do racismo, um cursinho que fala da LGBTfobia, um cursinho que aborda as questões sociais e incentiva a nossa juventude para dias melhores e que eles entrem nas universidades públicas, que eles avancem, que eles consigam realmente alcançar os seus objetivos. É esse o propósito do cursinho Emancipa. Nós estamos em rede nacional, estamos em mais de 20 estados e estamos agora aqui no litoral, tentando com muita força, com muita vontade, ampliar na Baixada Santista, no Litoral Sul. Muito obrigado, agradeço a presença de todos aqui e vamos trocando experiências e nos formando e nos fortalecendo para ter mais e mais e mais cursinhos nas nossas regiões. E muito obrigado pelo evento, parabéns. Obrigada, professora. Muito feliz com a sua fala, né? E muito triste com o dado aqui apresentado, 240 mil jovens, né, que na minha avaliação não se evadiram, foram expulsos da escola, né? Porque evadir parece que eu fui embora. E a falta de condições objetivas que você citou é que afasta os estudantes. E aí é mais fácil para o Estado falar que eles evadiram. Não, eles foram expulsos da escola pela não condição da permanência. Mas aqui eu quero dar um salve para a juventude que acabou de chegar da área continental. Ali, ó. Ei, levanta o braço, gente. Os futuros ingressantes da Unifesp, estamos felizes com a presença de vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso fórum. E que vocês, na hora das oficinas, né, tragam muitas contribuições de como a gente pode aprimorar esse processo do fórum, né, acessar e permanecer na universidade pública. Então, dando continuidade, eu vou agora passar para a Vitória Tainá, para que ela também faça uso da palavra. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que eu considero muito importante, que é a permanência dos alunos, né, além de falar dentro da universidade, no cursinho popular, né. Eu sou idealizadora do cursinho Antonieta de Barros. É um cursinho que ele acontece na área continental de São Vicente, no bairro Rio Branco, todos os sábados.
Hoje a gente está funcionando, desde o início nós funcionamos numa escola municipal, mas também tem, né, toda uma burocracia para conseguir todo ano que seja lá, né, como sempre. Mas nós estamos lá fielmente. Eu acho que é muito necessário a gente falar sobre esse tema, porque eu sinto isso no meu cursinho, né, no meu cursinho que eu coordeno, que a gente organiza na área continental, e eu sei que isso acontece também em outros cursinhos, que é a evasão, né? Então, o que eu sinto? Nós somos um cursinho novo, né? Eu considero que é novo, porque nós temos 3 anos. E ainda tem muita gente que não conhece o cursinho. Então, nós fazemos as passagens em sala de aula, né? Vamos em todas as escolas estaduais da área continental, panfletamos para divulgar o cursinho. E aí a gente consegue um número de inscritos de mais de 100 inscrições. Mas só aparecem no máximo 35, 40 alunos. Desde o primeiro ano, essa foi a máxima de alunos que chegaram a frequentar o cursinho em 40 alunos. E a gente sempre termina o cursinho com 12, 10, 9 alunos. E é muito frustrante para nós, né? Então a gente começa a pensar o que nós podemos fazer para que esses alunos permaneçam no cursinho e vá até o final, né? Porque sempre quando eu chego na sala de aula para divulgar o cursinho, eu sempre falo para eles que se eu conseguir, eles também vão conseguir. Porque imagina, eu sou uma mulher preta, jovem, da área continental também, nascida e criada ali, estudei também naquelas escolas, né, escolas estaduais, e eu consegui me formar. Hoje eu sou fisioterapeuta, me formei aqui na Unifesp, hoje eu sou funcionária pública também, trabalho na Prefeitura de São Vicente, fiz especialização em saúde da mulher, estou terminando meu mestrado. Então, se eu conseguir fazer tudo isso, eu sempre falo para eles que eles também conseguem. Eles têm que ter isso dentro deles, sabe? Na cabeça deles, que eles conseguem. Só que a gente sabe que isso não é suficiente. Então, uma iniciativa que nós tomamos neste ano é de conversar com os pais e responsáveis desses alunos, porque a maioria dos alunos do nosso cursinho são jovens de 16, 17 anos. E conversando com eles, nós percebemos que o motivo que eles deixam o cursinho é porque eles têm que trabalhar, ou também tem a questão da passagem, né? Porque apesar do nosso curso acontecer no Rio Branco, que também é um bairro central da área continental, então todos os ônibus da área continental passam no Rio Branco, tem bairros que um não comunica com o outro, né? Não faz ligação. Então, por exemplo, tem bairros pro lado de cá, que é o Gleba, Parque das Bandeiras, que não tem transporte municipal que vai para outros bairros da mesma área continental, que é o Maitá e Parque Continental. Mas no Rio Branco, como é no meio, passa todos os ônibus. Então também foi uma forma estratégica para a gente fazer o cursinho no Rio Branco, para que todos os alunos da área continental conseguissem ter acesso. Mas mesmo assim é muito difícil, porque tem alunos que não conseguem ir por conta da passagem, e aí, como eu falei, também porque tem que trabalhar, mas também tem que cuidar de alguém, né? Tem que cuidar de um irmão, tem que cuidar de uma pessoa que está doente. Isso também acontece com os jovens. E a gente fica com aquela angústia, né? De, poxa, ele poderia estar estudando, poderia estar aqui, né? E o que a gente pode fazer para isso? Então, nós fizemos uma reunião com os pais e responsáveis dos alunos para falar sobre a importância do cursinho para eles. Porque na minha vida, eu vi o quanto que foi importante a sua base familiar, né? A minha base familiar, no caso, para eu conseguir terminar a universidade. Que é muito difícil sozinho, principalmente na Unifesp, quando a maioria dos cursos são em período integral. Então não tem como você trabalhar, alguém vai precisar te sustentar, então é muito difícil. E mesmo que você tenha os auxílios, né, que também é muito importante para que a gente consiga permanecer na universidade, mas mesmo assim, se você não tem uma base familiar, é muito difícil.
Então, eu chamei esses pais para conversar, para que eles também tivessem dentro deles que esse sonho, né, a universidade é uma coisa que é alcançável, não é uma coisa que eles não podem ter acesso, porque é muito isso. O jovem, ele tem muito isso na cabeça dele, de que como eles não conhecem ninguém que está numa faculdade, os pais deles não fizeram uma faculdade, então eles acham que é uma coisa muito distante da realidade deles. Então não tem por que dar certo. Porque se a gente for parar para pensar, o próprio cursinho também é uma possibilidade de dar certo. Não significa que vai dar certo para todo mundo, mas é uma possibilidade. Então acaba ficando também um pouquinho longe da realidade deles. E mais ainda dos pais, que também nem sabem como funciona tudo isso, né? Que precisa se dedicar, que precisa ter um momento para estudar, né? Que eles precisam contribuir para que os filhos consigam estudar. Então, se eles não têm isso na realidade deles, fica difícil. Então, por isso que nós resolvemos fazer uma reunião com os pais para falar sobre a importância do cursinho na vida dos filhos. E eu achei interessante porque mais da metade dos responsáveis foram no cursinho. Então, foi muito bom porque eles estavam ali querendo saber. E aí a gente falou do nosso trabalho, que é um trabalho sério, que é um trabalho de sonho mesmo, que a gente quer que os filhos, tem muitos que eram avós, eram tios, enfim, né? Que aqueles jovens entrassem na universidade, e eu pude mostrar para eles com a minha história, como uma jovem que também é lá da área continental, como eu consegui, eles também conseguem, mas que eles precisam muito da base familiar, muito do apoio dos responsáveis, para que não desanime. Veja, quando a gente é criança, os nossos pais falam para a gente que tem que ir para a escola, né? Então, a gente precisa também de incentivo naquele momento, às vezes é porque eles também precisam trabalhar, né? Então, mas nesse momento do cursinho, a gente precisa também do incentivo para que eles entendam que é um passo, é um degrau para chegar no sonho deles de fazer uma universidade. E é todo esse trabalho que nós fazemos de que é possível, que eles precisam incentivar, que eles podem também contar conosco, né, o que a gente puder fazer, rateio, ajuda de alguma forma com a alimentação, a gente vai atrás, porque o sonho de ver um jovem na universidade é muito grande e é o lema do nosso cursinho. Então, a gente segue trilhando isso e eu acho que é isso. Muito obrigada. Olha, com certeza, vários recados que você nos trouxe. Um deles é como derrubar as barreiras que tentam nos impedir a seguir adiante, né? Então, a Vitória foi trazendo aqui alguns elementos que ela vem trabalhando no cursinho e na sua própria realidade, como ela mesma disse, para fazer fisioterapia na Unifesp, como a rede de apoio dela foi muito importante para que ela chegasse até aqui. Mas antes de prosseguir com o Diego, nós vamos chamar a Crislene de Souza, professora, que veio aqui com os estudantes do Caruara para também compor a mesa. Professora Crislene. Então, vou passar para o Diego, que também é professor e atuante no cursinho popular, e depois a gente passa para a professora Crislene. Boa noite a todas e todos. Enorme satisfação poder compor uma mesa tão rica dessa, professora Francisca, as companheiros, companheiro que está aqui. A cidade de Santos, ela precisa falar sobre educação. Acredito que nem todo mundo do serviço social tem uma ideia do que é Santos, né? Esses dias eu estava em São Paulo e conversando com um garoto que era formado em geografia lá, e falou: nossa, Santos é uma cidade de esquerda, né? Que o que eu ouço sobre Santos, eu falei: amigo, se você se mudar para Santos, você vai ver que não é tudo isso. Mas o município por si só,
tem que trazer esse debate sobre educação, pensando aqui no que um dos maiores educadores, o Paulo Freire, disse: se a educação por si só não transformar a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Eu falo isso de peito aberto, com muita alegria, professora Francisca, porque eu estou diante de muitos aqui, estudantes de serviço social. Eu sei que vocês ali, quando passam o primeiro termo, como que se fala? Eu chamo de semestre, né? Sou da faculdade de História. Quando passa o primeiro semestre, vocês já entendem que existe uma luta de classe, que a sociedade é desigual e que é preciso haver uma reforma nesta sociedade capitalista. Isso é fundamental. Isso eu acho que no segundo ano de serviço social, todas as alunas, todos os alunos já têm essa concepção. E falar sobre educação, pensar a educação, é confrontar todo o negacionismo que surgiu no Brasil, todo o neofascismo que apareceu, que brotou do esgoto e, infelizmente, em alguns municípios está muito forte. Na cidade que a gente está, o neofascismo está muito forte. Portanto, na cidade que nós andamos e circulamos, pensar que faculdade não é para todos é comum. Pensar que faculdade não é para diversos grupos sociais é comum. Pensar que faculdade não é para pobre é comum. E quando nós vamos para um cursinho popular, quando a gente se coloca à disposição para dar aula, para coordenar, para preparar a filha da trabalhadora, o filho do trabalhador, para entrar na faculdade, nós vamos contra tudo isso, chamado remar contra a maré. Eu vejo o Ângelo aqui, né, e como nós ficamos gratos em ver como uma pessoa que luta, como o Ângelo está aí, na luta, fazendo ali a sua graduação e buscando o título, buscando se formar. A Unifesp tem um papel fundamental na cidade de Santos. Como eu gosto de história, eu conheço um pouquinho da história da Unifesp. Inclusive, eu converso com pessoas que participaram da fundação da Unifesp. A Unifesp ela foi fundada no ano de 2004, especificamente em outubro. Na questão da história, eu considero que a data não é importante, mas como nós estamos nesse espaço aqui, como nós estamos com esse público, eu considero relevante citar tudo isso. Você parar para pensar que o Brasil teve quase 40 presidentes, e somente em 2004 foi criado um campus da Unifesp na cidade de Santos, já faz entender alguma coisa. E quando foi criada a Unifesp em Santos, as companheiras e os companheiros que participaram da fundação, Vitória, eles falavam da luta que era para chegar a um consenso para se ter essa faculdade, porque algumas universidades privadas não queriam que tivesse, professora Francisca, não sei se a senhora sabe disso, o Bartolomeu participou de diversas reuniões na fundação, mas algumas universidades privadas que tem na cidade de Santos não queria que tivesse Unifesp em Santos. Então uma pessoa corajosa do Nordeste teve que falar, não, vai ter, eu não fiz faculdade, mas na cidade de Santos nós vamos ter uma federal. E é isso que os cursinhos populares enfrentam. Essa resistência que parte de um neofascismo. Essa resistência de quem defende os ricos. Essa resistência que quer que o pobre morra na miséria. É isso que nós enfrentamos. As alunas, os alunos estão lá. Eu participo de 2 cursinhos aqui na cidade. Um dos cursinhos que eu participo na cidade é no Colégio Primo Ferreira. Esse ano eles não formaram em turma, mas formaram em 2024 e 2023. Outro cursinho se encontra na Igreja do Valongo. Nós temos uma colega que está aqui, a Bia, que participa lá. Esse cursinho que é na Igreja do Valongo, ele existe há alguns anos lá. Eu entrei lá em fevereiro de 2022. Mas quando nós dialogamos, observamos, damos a aula, desejosos de que as alunas e os alunos participem e entrem na universidade, eles não sabem o que está por trás. Eles não sabem quem quer que faça eles desistirem. Eles não têm essa concepção, esse entendimento. Muitos
muitas, não têm uma rede de apoio. E eu considero fundamental o que a Vitória falou aqui sobre rede de apoio, porque tem gente que não tem família. Então, quem não tem família, a palavra ideal é rede de apoio. E o nosso querido Ângelo é um exemplo disso, que tem uma rede de apoio tentando ajudar, tentando fortalecer ele para ele seguir. Então, tem uma rede de apoio. No cursinho que eu participo no Valon, eu sempre debato isso, e a Bia me ouve diversas vezes. Por que os nossos alunos estão parando de ir? Né? Por que eles param? O problema da evasão não é só no cursinho preparatório, é um problema, como a companheira aqui disse, que ocorre na educação pública, que ocorre quem está no ensino médio, e há vários levantamentos. A necessidade de trabalho, questões cognitivas, tem alunas e alunos nas questões cognitivas, eles acham que não são capazes, eles acham que não vão conseguir, tem isso daí também. A falta de dinheiro é um outro problema, quando o cursinho não é no bairro. Então há vários problemas. Se eu fosse apresentar um encaminhamento, professor, eu ia sugerir, na verdade eu ia parabenizar o MEC por ajudar com recurso financeiro, que uma das questões é a falta de recurso financeiro. Quando a gente vai fazer um encontro, a gente chegou, ficamos maravilhados ali, refrigerante, bolo, até para ter isso é difícil. Até para ter isso, quem está sabe, a Vitória sabe, todas aqui sabem, todos sabem, até para ter isso é difícil. Então, se eu fosse trazer um encaminhamento, um desencaminhamento seria recurso financeiro, captar recursos. Né? Um outro encaminhamento que eu ia trazer, um diálogo permanente com alunas, alunos e com a família. Então lá eu ficava conversando, será que a gente não consegue conversar, dar 5 nomes para quem quer ser um voluntário, e esses 5 nomes a gente entrar em contato, tentar ligar, tentar fazer uma visita, e ver se é possível que a aluna ou o aluno volte para o cursinho, porque a gente fica com o coração partido, né? A gente fica com o coração partido, nós temos essa fé que é possível, nós temos essa fé que dá para entrar, tem a vaga, tem a disposição do ProUni, aliás, tem um ProUni, tem um Enem que possibilita, e então nos parte o coração. Para finalizar, nesses últimos segundos, nesse último minuto, eu quero encorajar a cada professor que está aqui, a continuar, por mais que tenha as dificuldades. Nós enfrentamos diversas dificuldades, mas nós sabemos que um aluno que consegue, já deixa o nosso coração gratificante. Então eu, por exemplo, tive a experiência, tive a experiência de ver alunas e alunos tanto nas privadas, nas universidades privadas aqui da região, através do ProUni, quanto nas públicas, na Unifesp, na USP, na Unicamp. Então vale a pena, é gratificante. Tá? Muito obrigado. O debate não vai se encerrar aqui, ainda tem oficinas e a gente vai tirar vários encaminhamentos com certeza. Mas antes do professor Kleber, eu vou passar para a professora Crislene, da área continental, que vai também dar sua contribuição. Boa noite, gente. Eu sou a facilitadora ali do Serviço de Convivência ali da área continental de Santos. Eu trouxe ali um grupo de josefinos, que é o nome do grupo que eu tenho, de adolescentes, a qual eu faço várias atividades com eles, que eu tento fazer o possível para que esses jovens não fiquem na rua, tenham algo para fazer, pois muitos jovens hoje em dia estão perdidos. Ali mesmo no bairro onde eu moro, que eu moro ali no Monte Cabrão, muitos jovens estão perdidos. A gente ali mora no Monte Cabrão e a escola que nós temos lá só vai até o ensino fundamental, até o 9º ano. E quando eles se formam ali no 9º ano, eles têm que ir para o bairro vizinho, que é o Caruara. E assim, e para eles irem estudar lá no ensino médio, é só à noite. E na onde nós moramos, o bairro é bem complicado. Muitos jovens até desistem de ir por causa dessa distância, por ser difícil. E é um bairro, assim, na beira da pista, e é muito perigoso. Tem várias entradas de caminhão, a gente não sabe quem são os motoristas, não sabe se são pessoas boas ou não,
sabe, já teve bastante coisas difíceis ali no bairro. Então, assim, muitas mães, até as próprias mães, às vezes têm medo de deixar os seus filhos irem, com medo de saber o que vai acontecer. Muitas ainda levam até o ponto, outras não podem levar até o ponto, porque tem filhos pequenos em casa e não sabe se levam ou se fica com os filhos. Então, assim, nós moramos num bairro bem difícil, complicado de tudo. Ali, eu tenho alguns jovens ali que estudam no ensino médio, que vão à noite, sabe, entra 7 horas ali, sai 11 horas da noite, aí volta no último ônibus de meia-noite, aí desce também na pista, vem na pista ali, atravessa, que são 2 rodovias, também risco de serem atropelados, pois muitos carros também vêm numa velocidade, sabe? Então, assim, a gente luta por nós querer fazer o melhor, mas também é bem complicado. Nosso bairro, assim, é bem difícil a ajuda, tanto da parte da prefeitura como do estado. Nós tentamos correr atrás de tudo. Nós temos uma Fundação Casa lá, que está desativada já há alguns anos. Uma Fundação Casa qual foi feita para jovens, na época, ali, em vez de ter investido em algo melhor para os jovens do bairro, não, eles fizeram uma Fundação Casa. Hoje nós corremos atrás para que isso possa virar algo para os jovens, para que os jovens não possam ficar perdidos, mas não, está sendo uma briga constante. A Fundação Casa está lá, se acabando e não tem nada a fazer. Nós estamos tentando pedir para a prefeitura, aquela Fundação Casa, para que o governo dê para a prefeitura, pois assim, se vocês chegarem lá no bairro do Monte Cabrão, vocês vão ver os jovens como estão. É muitos jovens mesmo, sabe? Muitos jovens no meio das drogas, muitos jovens ali na rua, sabe? Não tem, às vezes, muitos falam assim, mas os jovens estão perdidos ali porque a mãe quer. Não, às vezes não é nem por causa que a mãe quer, é porque os jovens estão vendo ali o que tem, e é isso que eles estão fazendo, sabe? Então, assim, eu tenho esse grupo de jovens, a qual eu sempre faço atividade com eles, saio com eles, para poder que eles sempre fiquem com a cabeça distraída, para que eles não possam vir fazer coisa errada, para que eles possam estar sempre ali na escola. Eu sempre incentivo eles a irem para a escola, que nem eles não queriam vir para cá, não, eu vou falar, fazer o quê, eu não sei o que fazer lá. Eu falei assim, vamos lá para vocês aprenderem, ver o que é, como é, porque eles não sabem isso, eles nunca participaram disso. Nós moramos num bairro complicado, a qual eles não sabem, eles não têm nada, só tem o que verem na escola. E muitas vezes o que tem na escola, o ensino, não são bons. Porque eles têm ali o que tem que ser passado só e pronto. Os demais não têm. Então, assim, o que der para eu fazer por eles, eu vou estar sempre ajudando eles ali, tá? E é isso. Obrigada. Nós estamos aqui, eu estava conversando com a Poliana, né, ao ouvir a Kislene, como que a gente pode pensar processos, né, que possam refletir nessa região de Santos, que é uma região daqui, né, é 1 hora de distância praticamente, né, Kislene? E é Santos, mas é muito mais próximo de Bertioga, mas é Santos. E aí, qual é o papel da educação de Santos com a população da área continental, como a Kislene trouxe? Então, fica aí um desafio para nós, para a universidade, para os cursinhos que aqui estão presentes, para a gente pensar como que a gente se apoia mutuamente, porque os jovens estão aqui, né, dizendo, esperando que nós adultos possamos pensar em algumas formas de enfrentar as questões que a Kislene acabou de nos apresentar. Então, para finalizar essa rodada, nós vamos chamar o professor Kleber, que hoje está na CECADI, né, secretário substituto da CECADI do MEC, que vai também fazer o uso da palavra. Olá, boa noite todas, todos e todos. Vocês me escutam bem aí? Sim. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao convite para participar do segundo curso de circular da Baixada Santista. Para nós, do MEC, da CECADI, é uma honra poder estar discutindo, dialogando
importante tema, com quem constrói, com quem é responsável por de fato estar na base do dia a dia daqueles jovens que sonham, que esperançam, né, estar na universidade, entrar nos institutos federais, enfim, ter aquilo que é um direito a todos e a todas, um direito constitucional, que é o direito à educação. Então, eu agradeço, em nome do MEC, em nome da CECADI, o convite de estar com vocês. E para mim, pessoalmente, também é uma honra grande por estar em minha casa, né? Eu sou professor da Unifesp, sou do campus Guarulhos desde 2010, ainda no processo de expansão, e tive a honra de ser convidado para participar desse momento no governo do presidente Lula, onde temos aí a oportunidade, então, de discutir, dentre outros, o programa que é a Rede Nacional de Cursinhos Populares, CEPOP. Então, quero cumprimentar a mesa, em nome aí da nossa colega Francisca, uma freiriana convicta com a qual já estivemos em outros frontes em defesa da educação pública e popular, e os representantes dos cursinhos, as representantes dos cursinhos que estão aí à mesa, né? O Diego, a Kisley, a Poliana, o Leonardo e Tainá, né? Se eu bem anotei aqui. Então, acho que eu ouvi aqui muito atentamente a intervenção de cada uma de vocês, né? Acho que é isso. Quando nós começamos a pensar em retomar uma política pública de apoio a cursinhos populares, era exatamente para dar respostas a esses tipos de demandas que vocês acabaram de relatar aqui, né? O CEPOP, como nós chamamos a Rede Nacional de Cursinhos Populares, é um programa que está alicerçado na Lei 10.558, uma lei ainda do contexto de construção das ações afirmativas no Brasil, né, em que ali entendeu-se que era necessário criar projetos inovadores de cursos, né? Se vocês forem estudar história, em 2002, quando a lei veio, até 2007, quando esse programa vigorou pela primeira vez, os cursinhos populares, enquanto política pública, não existiam. Eles passaram a existir com essa nomenclatura de projetos inovadores de cursos, né? E foi naquela ocasião, né, que entre 2003 e 2007 apoiou um total de 93 experiências, né, algumas das quais ainda estão vivas, pulsando, né, nas periferias, como projeto de extensão, nos bairros, enfim, no Brasil. Ainda hoje algumas dessas organizações foram apoiadas existem, né? E quando nós retomamos, então, uma das primeiras coisas era nomear aquilo que tem que ser nomeado com o seu devido nome, né? Isto é, cursinhos populares e cursinhos populares. Os projetos inovadores de cursos, eles existiam, mas nesse momento em que há uma consolidação dessas experiências no Brasil afora, né, nominá-los com o seu devido nome era uma coisa muito importante para nós. Então, nós passamos a trabalhar, então, um decreto para regulamentar esta lei. Veja bem vocês, nós passamos desde 2023 buscando uma alternativa para reconhecer e colocar os cursinhos populares na política pública e no orçamento do Brasil, né? Não foi uma tarefa fácil, eu quero aqui deixar registrado, né? Deixar registrado também o empenho e o apoio que nós tivemos para isso. O ministro Camilo Santana, né, que foi desde sempre um apoiador dessa iniciativa. A nossa secretária titular, a secretária Sara Figueiredo, né, que também estimulou muito, né, a reconstrução e ressurgimento dessa proposta, né. Então, foi dessa forma que nós fomos pensando, né. Recebemos, obviamente, algumas demandas de cursinhos populares em diferentes partes do Brasil sobre a necessidade da resposta, e a resposta veio na forma de instituição dessa lei. Bom, estamos no primeiro edital, né?
nós fizemos alguns ajustes do ponto de vista da lei até agora. A lei 10.558 falava em desenvolver projetos para ampliar a oportunidade de pessoas socialmente desfavorecidas, principalmente as afrodescendentes e indígenas. Era um contexto de 2002, onde eu sou militante do movimento negro, fui presidente da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, fui coordenador nacional do consórcio de núcleo de estudos afro-brasileiros, NEABs e NEABIS, fui coordenador do NEAB da Unifesp, tenho grandes colegas aí, grandes parceiros, amigas aí, professora Renata, professor Davidson, né? Estão conosco aí em várias caminhadas, e então nós sabemos que essa questão está localizada em 2020. No decreto nós trouxemos uma aproximação maior com aquilo que a própria sociedade avançou, os movimentos avançaram em termos de definição de quais são os públicos prioritários, né? Aqueles oriundos de escola pública, aqueles de baixa renda, negros, indígenas e pessoas com deficiências, e mais recentemente quilombolas, né? Para espelhar ali o que é a lei 14.723, que atualizou a lei de cotas. Então, essa iniciativa dos cursinhos populares, ela vem nesse sentido, é uma iniciativa em que nós apoiamos financeiramente os cursinhos populares, né? Neste ano, a previsão era de 24 milhões e 800 mil reais. O ministro Camilo Santana autorizou triplicar esse valor para contemplar os 393 cursinhos que se inscreveram e tiveram aí uma aprovação nas fases de seleção, portanto o orçamento também triplica. E o que nós queremos com isso, nota técnica e tudo mais aquilo que nós escrevemos, né, é exatamente ampliar as oportunidades. Mas nós temos desafios enormes pela frente. Eu ouvi aqui atentamente alguns que os colegas colocaram, mas de uma maneira geral, do ponto de vista da política pública, temos outros aí. Nós lutamos muito para expandir vagas nas universidades públicas e vagas para cotistas. E sabemos que a ocupação de vagas nas universidades, nas vagas do Enem, do SISU, hoje é um desafio. Nós sabemos que temos aí vagas ociosas. Depois disso, o problema da evasão. Sabemos que os desafios, né, do acesso à permanência, eles são muito importantes. Então, aqui é por isso também importante valorizar duas ou várias formas de cursinhos populares, não apenas aqueles que estão institucionalizados, como tivemos exemplos aqui, isto é, aqueles que operam como cursinhos em programas ou projetos de extensão universitária, mas também aqueles que funcionam de maneira autônoma, muitas vezes ligada a movimentos sociais, a conotação partidárias, a sindicatos, mas enfim, todos com o mesmo espírito e compromisso, né, de elevar a taxa de ocupação de vagas, de aumentar a oportunidade dessas pessoas ingressarem na universidade. Mas além disso, os cursinhos populares, quando nós decidimos criar essa política e apoiar os cursinhos, é porque tem um outro componente importante, que é o componente da formação para a cidadania, a formação para o espírito crítico, ao comprometimento com uma sociedade democrática e o enfrentamento dos desafios do nosso tempo, né? Existem questões a serem enfrentadas do ponto de vista do racismo, do ponto de vista da homofobia, do ponto de vista do capacitismo, do ponto de vista, portanto, aí, da misoginia. Nós temos diversos fatores a ser enfrentados. E ao longo da história, os cursinhos têm demonstrado que, além de prepararem para uma ascensão, uma permanência no sistema educacional, eles também formam criticamente as pessoas, eles também adensam essa formação, de modo que nós temos cidadãos e cidadãs melhores, cidadãos e cidadãs mais críticas, e que certamente, quando passam pela universidade, isso agrega o conhecimento científico e transformando as próprias instituições. Eu tenho o exemplo de diversos alunos meus, né, da Unifesp em Campos do Guarulhos, que são egressos de cursinhos populares, e nós percebemos a diferença
na contribuição que tem nas aulas, seja no ensino, na extensão e mesmo na pesquisa. Fazem da universidade universidades com espaços mais diversos, mais democráticos, porque democratizam a própria produção de conhecimento. Então, é nesse sentido que nós sempre procuramos, né, trazer e refletir a questão do cursinho popular e desse apoio. Obviamente, nós tivemos assim, um prazo muito exíguo do ponto de vista publicano e tal. Sabemos que temos enormes desafios, né? Acho que a política pública é isso mesmo. Nós temos que submeter a proposta, temos que ouvir, né, as opiniões, ouvir as críticas e, sem dúvida nenhuma, aperfeiçoar para que ela se consolide e torne algo permanente, né? Felizmente, nesse momento foi possível buscar uma lei, e nessa lei tinha um dispositivo que assegurava legalmente o pagamento, por exemplo, de auxílio financeiro para os estudantes. Nós nos inspiramos, né, assim, do ponto de vista de pagamento, naquilo que deu certo no governo, né, que é o programa Pé de Meia, que tem feito diferença para muitas pessoas, sobretudo aqueles que mais precisam, de situações de vulnerabilidade, permanecer no ensino médio. Então, esse auxílio de R$200 para os alunos do cursinho é um auxílio que nós fomos buscar, estamos com muito orgulho assim, de estar conseguindo construir isso. E, além disso, né, essa questão que a colega colocou, que muitos professores e professoras estão voluntários, sabendo o tanto que é difícil isso, né? E com isso, então, nós oferecemos um orçamento, né, do ponto de vista que os próprios cursinhos puderam, ao apresentar as propostas, indicar como seria a divisão dos recursos, considerando a sua própria realidade e experiência para professores, para a coordenação, para a gestão. Acho que temos que muito avançar. Nós temos pela primeira vez a oportunidade de fazer um mapeamento dos cursinhos populares no Brasil. Nós não temos um mapeamento, nós não temos esse retrato do que são os cursinhos populares no Brasil, né? Quantos cursinhos populares funcionam com projetos de extensão, quantos estão em meios rurais, quantos estão em comunidades quilombolas, quantos estão em assentamentos, quantos atendem indígenas, quantos estão nas periferias, quantos são os pais nobres, mas atendem filhos trabalhadores ou trabalhadores que trabalham no comércio, como porteiro, como empregada doméstica. Tem toda uma dinâmica que a gente precisa explicar, porque esses dados são importantes, esses indicadores são importantes, e nós não conseguimos produzir política pública, conseguir orçamento público para os cursinhos populares sem esses indicadores. Então, esse edital está sendo muito importante também, porque está nos dando essa dimensão nacional do que são. Acho que existe uma experiência importante na Baixada Santista, com os cursinhos na Unifesp, que é uma universidade que nós tanto lutamos, né, para que cresça e cada vez mais incorpore a classe popular dentro do seu cotidiano, né? Mas existem outras experiências de cursinhos populares que nós precisamos compreendê-los para ver a melhor forma, obviamente, de apoiar, respeitando sempre a sua identidade pedagógica, a sua identidade política, a sua vocação, a sua construção, né? A vocação do seu território e de que maneira ela está articulada com o seu território. Obviamente que isso não é uma tarefa curta, não é uma tarefa pequena. O Brasil é grande, né? Somos de mais de 200 milhões de habitantes, né? E coordenar isso a partir daqui de Brasília é sempre muito difícil, né? Eu conheço muitos cursinhos de Guarulhos, né? Cursinhos Pimenta, o próprio cursinho popular da Unifesp, que funciona lá no campus, né? Outros cursinhos que funcionam dentro do campus, né? Enfim, um emaranhado de cursinhos que existem lá, e nós, ali é um espelho, mas além desse espelho urbano, nós estamos dando conta assim, de cursinhos que vêm de pescadores, nós tivemos experiência. Famílias de pescadores que se organizam e que promovem cursinhos. Nós temos exemplos de cursinhos de indígenas que, com um esforço danado, com as dificuldades as mais incríveis que se possa imaginar, mas que mantém o cursinho popular funcionando. Então, a categoria cursinho popular, de fato,
é e precisa ser reconhecida como política pública, e da parte do Ministério da Educação é isso que nós estamos fazendo. Então, para concluir, professora Francisca, reafirmando nosso agradecimento, né? Acho que nós estamos num desafio, muitos desafios, eu quero aqui concordar, né, com o que muitos da mesa apontaram, e eu queria agregar algumas coisas a mais. Francisco, que milita aí na pauta da educação de jovens e adultos, temos mais de 10 milhões de pessoas não alfabetizadas no Brasil. Isso nos enche de vergonha, mas também nos enche de desafio como educadores, como militantes e, no meu caso, como gestor público, de enfrentar essa situação. Essa situação tem que nos envergonhar no sentido de indignar, que Paulo Freire tanto falava, né? Uma pedagogia de indignação de onde estamos, seja dando aula na Unifesp, seja aqui como gestor, se indignar e lutar para que isso quase mude. E, ao mesmo tempo, nós temos outro quadro que nos desafia mais ainda. São 60 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica, de um país que tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, 60 milhões de pessoas não concluíram a educação básica, tem algo muito errado acontecendo. Eu acho que o CEPOP, essa Rede Nacional de Cursinhos Populares, e apoia a experiência dos cursinhos populares, né? Portanto, a experiência de vocês, ela vem no sentido de somar a enfrentar esses desafios. Então, eu agradeço aí, desculpe ter extrapolado um pouco o tempo, e queria registrar meu agradecimento à Júlia, que está segurando o telefone aí também. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Obrigado, gente. Trouxe aí essa grande notícia, né, da Rede Nacional dos Cursinhos e da indução do MEC em recurso, aportando recursos para que 393 cursinhos possam receber apoio financeiro para existir, e quando chegar no Enem, os estudantes conseguirem chegar até o Enem, fazer uma boa prova e novos ingressantes o ano que vem. Mas nós temos um desafio aqui para a Baixada, né? Eu estava falando com a Poliana, olha, nós temos que mapear a Baixada, né? Porque cada um aqui tem uma notícia de quantos cursinhos conhece e tal, mas de fato o mapeamento, os dados da região, são 9 municípios na Baixada Santista. Nós temos que sair daqui esta noite também com esse desafio, e com uma universidade pública, e com esses cursos, né, com os professores aqui também à mesa, os que estão na plateia, nós temos condições suficientes também de contribuir. Quando o MEC nos chamar para o Fórum Nacional dos Cursinhos, nós temos dados da nossa região de forma sistematizada, organizada, para apresentar. Então, nesse sentido, eu quero abrir para vocês 3 falas, porque o evento não se encerra aqui conosco, ele prossegue com as oficinas. Então, 3 falas para considerações, para pontuações, aproveitando que nós temos o MEC, temos os cursinhos aqui à mesa, que vocês possam também fazer uso da palavra. Alguém gostaria de se manifestar? Alguém da plateia? Por gentileza. Boa noite, pessoal. Rapidinho, na verdade é mais para trazer um pedido, né? Como a professora Poliana disse, eu fiquei muito tempo à frente da coordenação do ENUCIP, hoje eu estou lá como educador popular, né? Mas uma coisa que a gente sempre debateu, né? Vou aproveitar aqui a presença do Kleber, né? Era a questão da ampliação do passe escolar para os cursinhos populares, né? Para além do apoio financeiro, que sem sombra de dúvida é muito importante, mas eu acho que essa questão do passe escolar, muitos dos nossos estudantes perguntavam para a gente: professor, mas o cursinho não fornece o passe escolar para a gente poder estar se locomovendo até o cursinho ali ao sábado? Infelizmente isso não ocorre hoje, né? Então eu queria deixar aqui essa reflexão, né? E também uma pergunta para o Kleber, né? Não sei se ele conseguiria aí dar uma resposta sobre isso, para que essa extensão fosse feita também para os passes escolares aí, para os cursinhos populares. Era isso que eu queria contribuir hoje. Obrigado, gente. Muito obrigada. Então, temos Ângelo e mais uma fala, tá, gente? Para a gente poder manter a programação. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, agradecer a todos os convidados, né, pela sala e tudo. Agradecer o André e tudo, agradecer as palavras que você falou e tudo, Thiago.
Não, eu só queria só dar mais um reforço, né, como ele pegou esse cara como citando, né, assim, do princípio popular e tudo, e falar para os jovens, né, e tudo, que a importância do princípio popular para mim foi super mega importante, porque no meu caso eu fiz o cardume em 2021, na pandemia, online, ali o professor de matemática, ali ó. Ele é professor de matemática, e quando eu achei que não daria, não ia conseguir passar no Enem e tudo, porque obviamente a concorrência é ampla e tudo, só que assim, os professores são sempre atenciosos e tudo, e reforçando também a fala da Tainá, a minha professora também, e tudo. A fala da Tainá no que a gente tem o quê? Nunca desista, assim. Nunca desista porque pode ser difícil. Eu tentei 2 vezes. Tentei em 2020 e 2021, na época da pandemia. Só que o esforço que os professores eles fazem, porque nós fazíamos aula online. Então a dificuldade era gigantesca. A universidade fechada, nós tínhamos que pegar e ter internet. Às vezes, quando tinha internet, as pessoas mandavam os materiais e tudo. Aí só reforçando mesmo só a importância dos cursinhos populares. Que é isso, né? Porque sem esses cursos populares, boa parte que há dentro da universidade e baixa renda e tudo, dificilmente conseguia competir com alunos de escola particular. E no mais é só agradecer mesmo a presença de todos. Aqui pela participação. Tá bom? Sim, Diana. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Diana, tenho 72 anos. Comecei no cardume em 2023, aí não deu certo por causa das notas. Aí voltei em 2024, fiz a inscrição novamente, estudei, fiz o Enem, passei. E estou no primeiro turno do SS, Serviço Social. Comecei esse ano na Unifesp. Através do cursinho Cardume. Professores maravilhosos, amigos, material didático muito bom, gente. Aproveite, estude. Pessoal das idades que pararam de estudar, jovens, homens, mulheres, voltem a estudar e façam os seus objetivos da vida, seus sonhos se realizem, tá bom? É o meu desejo e parabéns a todos, sim, professores, que não termine nunca, assim, o professor Léo também, que é meu professor, o professor Cainana, está aqui, ó, maravilhosa, São Francisco, esse, as pessoas. Estou muito feliz, gratidão a Deus. Obrigada, Diana. Então, eu passo a palavra ao professor Kleber e nós vamos encerrar essa primeira parte, tá bom? Perfeito. Bom, agradeço a pergunta e a participação do professor, que, pelo que eu entendi, é um dos fundadores do Emancipa aí na região. O Emancipa, sabemos a importância que é uma rede nacional, é uma das poucas, inclusive, no Brasil nós estamos descobrindo que existem mais cursinhos do que imaginávamos, com diferentes perfis e características. Agora, enquanto rede nacional, com essa, sobretudo, presente nas 5 regiões e mais de 9, pelo menos 9 estados da federação, um terço, são poucos, e o Emancipa é um deles. Então, deixo registrado aqui o nosso reconhecimento, nós temos acompanhado essa história importante que vocês têm. Essa discussão, professor, ela surgiu também recentemente na audiência pública, em que o ministro Camilo Santana esteve em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, organizado pelo mandato da vereadora Luna, e surgiu, teve uma participação importante de muitos cursinhos, onde foi exatamente essa a questão do passe livre. Nós sabemos que, do ponto de vista assim, de como está organizado o Estado brasileiro, cabe ao governo federal, ao Ministério da Educação, definir
questões relativas, né, ao transporte público, ao funcionamento, à cobrança de tarifas, né, no âmbito de cada município, né. A gente pode citar um exemplo que é um exemplo trágico, mas é verdadeiro, você deve se lembrar do que foi a campanha, depois desembocou nas jornadas de junho, né, que foi a campanha dos 20 centavos, né, em 2013, 2014. Então, nós sabemos que ali era uma questão que estava na alçada do município, só para dar um exemplo, assim como nós sabemos que tem hoje municípios como Maricá, no Rio de Janeiro, São Caetano, né, agora em Juiz de Fora começa a esboçar que a tarifa gratuita para todos os cidadãos, né. Então, acho que, mesmo em São Paulo, que agora passa a adotar também aos domingos, né, tarifa gratuita. Então, isso está muito, do ponto de vista aí, legal, né, na competência de cada município. Agora, nós acompanhamos essa discussão, porque é uma discussão que nos interessa bastante, né, é uma discussão, uma reivindicação antiga de órgãos como, por exemplo, a UBS, né, a União Brasileira de Hospitalista, tem sido pautada há muito tempo, né. Os estudantes cursinhos têm o direito gratuito. Nós sabemos que existem, inclusive, projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados, que abrem essa possibilidade na verdade, da carteirinha do estudante ser extensiva também aos estudantes do cursinho popular, que daria, então, uma garantia, né, para que estados e municípios assegurassem essa garantia. Acho que é uma luta. Alguns projetos de lei ao nível municipal existem nesse sentido, né? Lá no dia da audiência que ocorreu em São Paulo, na Câmara Municipal, foi apresentado um projeto de lei nesse sentido, porque esse é o caminho, né? A Câmara dos Vereadores precisa estabelecer, ou a Prefeitura enviar um projeto de lei, e a partir daí o município precisa, então, fazer essa autorização. Então, acho que é uma discussão importante, concordo com você, né, o deslocamento em cidades como Baixada Santista, São Paulo e outras capitais é difícil. No meio rural não é diferente, né, no campo, porque nós temos assim, exemplos de pessoas que têm que andar 1 hora, 1h30 para chegar nas escolas, e nos cursinhos, né. Outros têm que pegar barco, e quando o rio seca, é uma dificuldade danada para poder chegar na escola, chegar também nos cursinhos. Então, acho que essa questão do transporte é crucial, né, para a manutenção, e eu acho que nós estamos, a partir do CEPOP, acho que tem um fator indutor também, que é de não apenas dizer que o Estado oferta algum tipo de auxílio para o funcionamento, mas também as possibilidades de transformar isso em política pública, e obviamente nós sabemos que isso só acontece com mobilização, e não existe mobilização sem a organização popular, né, das entidades, da sociedade, das próprias instituições comprometidas, né? Então, acho que esse aponta um caminho importante e temos que somar, né, as experiências que estão já existentes e, obviamente, criar nos nossos municípios, pressionar nossos vereadores, vereadoras e prefeituras para que isso aconteça, né? Acho que no que compete ao MEC, o CEPOP abriu portas no sentido de que é o importante. Cursinhos populares são políticas públicas, então acho que a partir daí abre um caminho importante, né? E eu agradeço a pergunta. Vamos. Obrigada, professor Kleber. E política pública precisa de orçamento, né, gente? Então, a resposta que o professor Kleber deu à questão do passe escolar é como, né, viabilizar para os cursinhos esse orçamento que assegure o passe escolar, né, para quem está regulamentado, funcionando, enfim. É um desafio. Eu penso que as oficinas vão apontar essas questões também, e a gente vai elaborar um material. Vamos ter diálogo com o Kleber, que já se colocou aí à disposição nossa. E essa construção é de baixo para cima, então nós estamos aqui na ponta fazendo um trabalho e vamos dialogando com a política geral para a gente fortalecer essa questão da entrada dos estudantes secundaristas no ensino superior. Então, quero agradecer aqui professor Leonardo, professora Poliana, professora Vitória, professor Tiago, Crislene, por toda a contribuição que fizeram nesse primeiro momento. Nós vamos passar para um segundo momento, que vai ter uma rifa. Antes da gente, nós podemos
descompor a mesa, né, e ir para a plateia, porque vai ter uma rifa, e depois da rifa vai ter um café, e depois do café será a oficina. Então, muito obrigada até aqui, e obrigada à turma que me convidou, na pessoa da Neide, estudante de serviço social, que é membra da comissão organizadora, e especialmente a professora Raquel pelo convite. Obrigada, Raquel.